Meu pai, por exemplo, faleceu aos 7 anos. Meu pai é um homem que fumou a vida toda, gostava muito de líquidos, sobretudo alcoólicos. Fora os líquidos alcoólicos, ele tomava sopa, que também é um líquido, embora não alcoólico. E a única exceção é que bifes ele comia esturricados. Ele pedia que fossem esturricados. Era um homem que não tinha nenhum hábito saudável, nenhum. Mirrado, não tinha nenhum problema de saúde. Mas, assim, quando começaram a falar de parar de fumar, era óbvio que para ele era fora de questão. Viver sem fumar não teria o menor sentido. Não morreu por causa disso, não. Morreu porque realmente quis. Chegou uma hora que ele cansou da vida e parou de comer. Foi uma coisa que levanta outra questão ética importante, né? Que é, realmente, se a gente tem o direito de obrigar, mesmo colocando entre aspas, ninguém enfiou comida no meu pai, mas se a gente tem o direito de obrigar uma pessoa a viver, se viver realmente é um valor em si, se não há... Mas, quer dizer, todos nós conhecemos pessoas que dizem, se eu tiver que parar de beber, ou se eu tiver que parar de fumar, ou se eu tiver que parar de comer tal coisa, prefiro não viver. Então, claro que o papel, creio que da grande maioria de vocês, é explicar para essa pessoa que isso está lhe fazendo um mal muito grande, acho que enfim, é inegável isso. Mas, à medida que aprofundamos esse difícil campo dos desejos, eu vou chamá-lo assim, nós notamos que, às vezes, os problemas são muito mais complexos e que entra aí, que é o que eu estou querendo colocar nesse ponto, a questão do valor que se dá à vida. Quer dizer, o que faz que a minha vida valha? Quer dizer, quais são os pontos irrenunciáveis? É irrenunciável a liberdade de ir e vir? É irrenunciável o cigarro? É irrenunciável a comida gordurosa? Enfim, é irrenunciável outro tipo de coisa? Quer dizer, acho que na medida em que a gente pegue os mesmos subrelatos e tente ver quais são as identidades ou os projetos de vida e, sobretudo, os valores que aí estão envolvidos, não estou falando valor no sentido de bem e mal, falando valor num sentido de gosto muito reforçado, ou, se quiserem, de desejo irrenunciável. Acho que um dos pontos importantes que tem ocorrido nos últimos anos tem sido justamente a ideia de que existem elementos que são irrenunciáveis no plano dos desejos. Certos psicanalistas trabalham justamente com a ideia de que de que o trabalho analítico seja a busca do que é irrenunciável em você. Como que eu posso, despindo capas superficiais da minha conduta, do meu desejo, tentar chegar até um cerne duro, que aquele sim é o cerne do meu desejo e daquele eu não abro mão. E que pode ser, e que não é universal. Para cada pessoa será diferente e é bom que assim seja. Eu creio que aí seria bom tratar um pouco justamente da psicanálise, porque há muitas maneiras de ver a psicanálise, ou de defini-la, ou de tratar dela, mas eu pensaria hoje em enfatizar na psicanálise, sobretudo, o papel que ela tem a ver com as resistências. Digamos, então, voltando ao exemplo inicial do subrelato, o ideal é que a gente consiga superar o subrelato e ter um relato autêntico. No exemplo que eu dei do homem que bebia, que não sabia o que era álcool, que tinha ele tinha uma visão, como podemos chamar, lato sensu do álcool, e não uma visão, vamos dizer, mais abrangente dele. Pensava álcool literalmente. Então, se ele bebia muito pouco álcool, é porque ele geralmente bebia pinga e não álcool Zulu. Então, se nós pensamos nesse caso desse subrelato, é evidente que aí o ponto de partida é uma ignorância. Vocês têm muito mais além da pessoa ignorar o que quer dizer álcool. O que quer dizer, ignorar que álcool é bebida alcoólica, ignorar talvez até o mal que a bebida alcoólica possa fazer à saúde, isso é possível. Porém, quando nós temos esse fenômeno de pessoas que não contam tudo, esse fenômeno tem muito a ver com a questão de algo não apenas negativo, não contei, mas algo positivo, que é não contei porque estou afirmando um certo conteúdo meu. Eu tomei certa vez conhecimento de um episódio que é meio espantoso. Uma pessoa que fez análise durante 4 anos e, ao fim de 4 anos, várias vezes por semana, contou para o analista dela que tinha um filho, de quem nunca tinha tratado. Filho talvez nascido assim de uma relação fugaz ou alguma coisa,
mas demorou 4 anos para dizer que tinha um filho. E o analista tratou do caso, mas disse, olha, eu não posso continuar analisando você, porque você me omitiu durante 4 anos esse dado, e, enfim, não tenho confiança, você mandar para outra pessoa, etc. Esse foi um assunto que foi discutido por outros analistas que acharam que essa postura tinha sido errada. Porque se a pessoa demorou 4 anos para dizer algo que nos parece ser tão fundamental, quer dizer, você ter um filho é algo fundamental. Então, se demorou 4 anos para dizer isso, é porque provavelmente as resistências que essa pessoa tinha a assumir isto, com todo o cortejo que vem, talvez um filho, como se dizia outrora, ilegítimo, um termo que acho que hoje não existe mais na lei brasileira, graças a Deus, um filho talvez que não tenha criado, um filho que talvez tenha abandonado, tudo mais. Mas se a pessoa demorou 4 anos, é justamente porque era uma coisa muito difícil. E, saindo um pouco da psicanálise para entrar um pouco no behaviorismo, você dá um reforço negativo quando uma pessoa finalmente diz a verdade, é a pior coisa que tem. Todos nós sabemos que devemos tratar cachorros e crianças desse jeito, ou seja, se o cachorro ou a criança faz uma coisa safada, quando volta, você não pode bater, porque aí ele vai sentir que está apanhando porque voltou, não porque fugiu. Então, o reforço foi negativo, justamente no... Quer dizer, a pessoa estava, o analisando, estava sendo punido pelos 4 anos de omissão, em vez de ser, de alguma forma, recompensado. Lembra, agora eu estou falando como behaviorista, e não não na base da psicanálise. Estava sendo punido pelo momento em que conseguiu chegar à verdade. Ou seja, eu acho que todas essas questões, então, do papel do que não se diz, daquilo que é negativo, daquilo que é trava, daquilo que atrasa, eu acho que nós temos uma impaciência muito grande com isso tudo. E é natural que assim seja. Aqui está o reitor, estão pessoas que estão na administração da universidade ou que estiveram em cargos administrativos. Eu mesmo exerci um cargo administrativo durante 4 anos e meio. O que a gente quer nesse caso? A gente quer sucesso, a gente quer resultado. A gente não quer funcionários relapsos, não quer atraso. Quando a gente chega à conclusão de que uma coisa é boa, a gente quer que ela seja implantada logo, etc. E, no entanto, nós vemos constantemente os atrasos nisso. E é claro que nós vamos combater isso. Nós vamos procurar que as coisas sejam as melhores que for possível. Porém, por outro lado, é importante nós vermos quais são essas resistências. Então, se eu falei da psicanálise, acho que seria bom a gente pensar um pouco em algo interessante, que foi talvez um dos campos mais ricos da história, no século XX, e continua sendo, que é a história das mentalidades promovida pela Escola dos Annalia, fundada por Lucien Febvre e por Marc Bloch na década de 1920. A Escola dos Annalia se ocupa de vários, do nome da revista que eles lançaram continua existindo, se ocupa de vários tipos de história, uma delas sendo história econômica, que eu pessoalmente acho muito aborrecida, mas acho que é absolutamente necessária, e uma que me fascinou sempre, que é a história das mentalidades. E a história das mentalidades lidou muito com a questão da longa duração e, sobretudo, de uma espécie de inércia das mentalidades. Um dos belos livros de história das mentalidades que eu conheço é Os Amores Camponeses, do Jean-Louis Flandrin, um escritor francês, um historiador francês, que eu tive a honra de conhecer. Escreveu uma série de livros sobre amor e sexualidade no período do século XVI ao XIX. Depois passou a tratar de comida. Dizia ele, com o envelhecimento, ele passou dos prazeres da cama para os da mesa. Mas, de qualquer forma, Flandrin tem esse livro fabuloso, pequeno, Os Amores Camponeses, século XVI a XIX, e é interessante a datação, porque a grande ruptura na história francesa é no fim do século XVIII.